E aí, navegantes, como é que vocês estão? Beleza? Como é que foi o dia? Como é que foi a semana? Vocês estão bem? Conta aí pra mim. Então, vamos lá, mais um dia de dose diária de direção. A nossa nona dose diária de direção. Fala aí pra mim se vocês estão gostando, como é que tá sendo nessa nossa segunda semana dessas doses diárias de direção. Aproveita, comenta, compartilha, manda para alguém que está precisando ouvir, tomar essa dose de direção essa semana, hoje. Aproveita. Fala para mim. Tá bom? Tá legal? Tá contribuindo para sua vida? Tá sendo bom essas doses? Fala para mim. Então, fala a nossa dose diária de direção hoje tá lá na primeira Samuel 17, versículo 38 a 40. E o que é que diz na primeira Samuel, capítulo 17, versículo do 38 ao 40? Eu não sei se você conhece a história de Davi, mas Davi foi ungido rei enquanto Saul ainda era rei. Ele ainda estava no trono. Mas antes disso, o que aconteceu? O Davi foi levar uma alimentação lá para os seus irmãos que estavam lá em combate, aonde ele encontrou Golias. E na hora que Davi foi enfrentar o Golias, o rei Saul quis colocar a armadura dele no Davi. Não sei se você conhece toda, eu não vou contar toda a história de Davi, mas esses versículos do 38 ao 40, ele fala o momento justamente aonde Saul colocou a armadura dele em Davi para ele enfrentar o gigante. Então, isso diz muito a respeito do quê? Da nossa vida. Porque em alguns momentos a gente tenta vestir a armadura de outras pessoas para enfrentar a nossa batalha. A gente não veste realmente aquela armadura que estamos... A nossa armadura, né? A nossa armadura que a gente conquistou na vida. Por quê? Tá, vamos... Deixa eu te explicar melhor isso. Porque aquela armadura que Saul colocou no Davi não servia nele, não ficava direito, porque não era dele. Então, igual na nossa vida. Muitas vezes, qual é a nossa armadura que a gente está lutando? É aquela armadura dos nossos pais, né? Ou do nosso pai, ou da nossa mãe, ou do marido, ou da esposa, ou de uma outra pessoa, né? Então, não é sua ainda. E pode prestar atenção que em alguns momentos, essa armadura, ela pode estar com você há muito tempo. E por não ser sua, ela pode estar grande ou ela pode estar menor. E eu te pergunto, essa armadura, ela está grande ou ela está menor que você? Por quê? Não sei se você já calçou algum sapato, né, de algo que não era seu, que era um número menor. Ele até encaixa, mas ele fica apertado no seu pé. Assim como uma camisa, né, uma camisa maior que não é sua, quando você veste, ela fica grande. Né? Então a pessoa fica lenta e não dá para... lenta não, né? Eu estou falando da armadura do Davi, que ele vestiu, que não era a armadura dele. Então, ele ia ficar lento, porque aquela armadura não era dele. Porque o Davi, ele era pequeno, ele tinha a estatura baixa, ele não era grande. Então, a armadura de Saul era maior. Então ele ficou lento. Igual a gente. Igual você ou igual alguma outra pessoa que pode estar vestindo, que ainda não esteja vestindo a sua armadura. Pode ficar lento, né? Você pode estar tentando lutar a batalha de outra pessoa. Por quê? Aquela guerra não era do Davi, apesar de que ele que matou o Golias. Porém, aquela guerra não era dele, era de Saul. Porque Golias foi lá para confrontar o povo.
né? O povo judeu, os circuncisos. Tanto que quando Davi chega lá, ele pergunta: quem é aquele filisteu incircunciso? Porque Golias era filisteu. Então, quem era que tinha que estar lutando aquela batalha? Era o rei. Porque o rei precisa estar no fronte de batalha, na frente da batalha. Mas Saul não fez isso. Ele estava colocando guerreiros do seu exército para lutar contra Golias. Então, nesse momento, o Davi foi lá e tentou botar a armadura de Saul, mas não serviu nele. Então ele tirou aquela armadura, porque não era dele. Então você pode observar que ele venceu Golias de boa. Ele venceu apenas com quem ele era. E a batalha que você está lutando? Você está vencendo com a sua armadura ou com a armadura de alguém? Você está lutando a guerra sendo quem você é mesmo? Ou você está querendo ser outra pessoa? As guerras que você está lutando, as batalhas que você está lutando, são suas ou são de outras pessoas? Até hoje, na sua vida, as guerras que você lutou, as batalhas que você lutou, são suas ou são de outras pessoas? Fala para mim. Fala para mim aí nos comentários. A armadura que você está lutando é sua? A batalha que você está enfrentando hoje, exatamente hoje, é sua? Aquela armadura que você está vestindo, ela está apertada? Está frouxa? Ela está pesada? Porque muitas vezes, em alguns momentos, a gente tem que ser como Davi. Porque o Davi, ele foi para frente de batalha sem armadura nenhuma. Ele foi só com uma, como a gente diz aqui no Pará, um balador, ou em outras regiões, né, um estilingue e uma pedrinha. E conseguiu vencer o Golias. O seu Golias, como é que tá? Você já venceu o seu Golias? Porque você tá, olha só. Não, vamos lá, presta atenção. Você está querendo estar totalmente preparado para a guerra, para enfrentar aquela batalha, para enfrentar o seu Golias. Mas eu te falo que o Davi, ele naquele exato momento, ele estava totalmente preparado para o Golias? É claro que não, porque ele estava vendo o Golias ali naquele momento. Naquele exato momento que ele estava conhecendo Golias. Aquele filisteu incircunciso. Mas só que o Davi, ele estava se preparando. É claro que ele não estava enfrentando gigantes, mas ele estava matando leão e urso. Então ele já estava se preparando. Mas eu tenho certeza que o Davi ainda não estava se preparando para a guerra. E ele foi lá, encarou e matou o Golias. E você? Qual é a armadura que você está usando? Você está esperando ter a armadura final, a armadura completa para você ir lutar a sua batalha, lutar a sua guerra, para enfrentar o seu Golias? Ou está enfrentando do jeito que dá? Você está querendo uma arma totalmente desenvolvida, uma arma bélica extraordinária, ou você está usando apenas o seu estilingue e sua pedrinha? Foi assim que Davi venceu o Golias e iniciou a sua jornada. Porque lá, quando ele venceu, antes de entrar na batalha, ele perguntou para o rei qual era a recompensa. Sabe qual era a recompensa? Era a filha do rei. Era a filha do rei. Então a recompensa valia a pena. Por isso que ele encarou. Qual é a sua recompensa? Qual é a guerra que você está lutando? Fala para mim.
Qual é o gigante que você está com medo de enfrentar? Você já tem o seu estilingue e sua pedrinha, mas você está com medo de encarar o seu gigante. Então, você vai esperar até quando? Você vai esperar até quando para estar totalmente preparado para matar o seu Golias? Ou então, você vai continuar vestindo aquela armadura que ainda não é sua e lutando as guerras que não são suas? Até quando? Quando é que você vai começar a enxergar as batalhas e as guerras que você tem que vencer e começar a vencer hoje? Exatamente hoje. Às vezes é isso que está precisando. Você tirar essa casca que está por fora para revelar realmente quem você é, para você começar a lutar as suas batalhas. Porque a gente só vai conseguir prosperar e vencer na vida quando a gente entende realmente quem nós somos. Porque Davi sabia quem ele era. Por isso que ele foi lá enfrentar o Golias. Ele sabia quem ele era. Ele sabia exatamente quem ele era. Ele era um pastor de ovelhas. Mas ele estava se preparando todo dia. Todo dia. E ele enfrentava leão e urso. Quais são os seus leões e os seus ursos que você está enfrentando todos os dias? Para quando chegar no seu Golias, você conseguir matar ele. Porque enquanto você estiver lutando a guerra dos seus pais, a guerra dos seus primos, ou dos seus tios, ou do seu irmão, você não vai vencer a sua guerra, a sua batalha. Você tem que vencer as suas guerras, as suas batalhas. Porque senão, você pode chegar a 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos lutando a guerra e a batalha dos outros, e não a sua. E é com essa dose diária de direção que eu concluo essa semana, te levando a essa reflexão. Porque um navegante da direção, ele sabe qual é as batalhas que ele vai lutar. Ele não luta a batalha dos outros. Ele sabe verdadeiramente quem ele é e sabe o que ele está fazendo aqui. Sabe qual é a direção que ele tem que tomar. E ele não veste a armadura de ninguém. Ele veste a sua armadura. Porque quando você veste a armadura de alguém, você está mostrando quem você não é. Eu não sei se você já fez isso, porque você pode estar mostrando para alguém uma coisa que você não é, mas quando, na verdade, na hora que você vai enfrentar o seu Golias, você não consegue enfrentar, porque você está mostrando aquilo que não é. Por isso, veja quais são as suas lutas, veja quais são as suas batalhas, e vença elas com aquilo que você tem. É justamente com aquilo que você tem que você vai vencer. Ah, mas eu ainda não tenho a pedra. Vai com o estilingue. A pedra você vai encontrar no caminho. A pedra você pode encontrar na beira da calçada, na beira da rua, para matar o Golias. Beleza? É isso aí, essa dose de hoje. Desejo a todos um ótimo final de semana, um bom final de sexta-feira, e segunda-feira a gente volta com as nossas doses diárias de direção, e eu desejo a todos que Deus abençoe a todos, que tenham um final de semana abençoado, que essa semana tenha sido uma semana de muitas bênçãos para vocês, e que sejam felizes. É o meu desejo para todos. E eu convido você a entrar no meu grupo Central da Direção, onde eu mando as informações das nossas lives que a gente está fazendo aqui, dos próximos passos que a gente vem dando, quais são os passos para você se tornar um navegante da direção, os nossos próximos programas, os nossos próximos passos,
eu te convido. Tá aí no grupo. Tá no link na bio. Entra no meu grupo. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Bom final de semana a todos. Grande abraço.